Oi, Rose. Olá, sejam bem-vindas. Vontade de fazer live hoje, gente, porque eu ia cair hoje. A internet não funcionou. Acho que aqui é mais leve, tá? Oi, Su. Oi, Claudine. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem bonito, bem interessante sobre a traição. Queria que vocês abrissem bem o coração de vocês e se colocassem com amor para olhar o que eu vou trazer, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Eu fiz uma enquete hoje não, essa semana, né? Eu fiz uma enquete no nosso grupo. Vou até pegar uma cola aqui para passar os dados certinhos e como mudou a perspectiva, né, de traição do que era para o que é hoje. Então deixa eu pegar aqui a nossa enquete para trazer, que é a partir dessa base que a gente vai trabalhar. Gente, a primeira enquete que eu coloquei hoje, que eu coloquei essa semana, sejam todas bem-vindas, estou feliz de estar aqui. Hoje talvez eu vou convidar alguém para entrar comigo. Fazia tanto tempo que eu não fazia live, né, gente? No Instagram, tava só no Zoom lá, escondidinha. Bom, a gente fez uma enquete, tá? Para saber se você já traiu, se você foi traída, se você já traiu e foi traída ou se você nunca traiu. Por que surgiu esse tema? Acho que ninguém sabe, né? Foi por causa da Luísa Sonza. Mas eu quero abrir um pouco mais a nossa visão, a nossa percepção sobre esse assunto. Tem várias pesquisas falando sobre a traição. E essa matemática que a gente teve aqui no grupo, ela foi bem interessante. Porque quando as pessoas fazem até essas quantitativas, gente, essas pesquisas de rua, 80% dos homens dizem que já traíram. E 30% das mulheres dizem que não traíram. Então essa matemática, gente, ela não bate, tá? No grupo ele foi bem fidedigno, porque ele botou aqui 76% das pessoas que responderam, elas colocaram que já tinham traído e sido traídas. E é essa verdade que eu vou trabalhar aqui, porque é a verdade do grupo, tá, gente? Isso é muito importante pra mim. Teve gente que disse que nunca traiu, tá? Então tá tudo bem. Outra coisa que eu trouxe também aí no domingo é o seguinte: o que é traição pra você? E o que a gente vai ver hoje? O que é traição na prática mesmo? O que ela significa pra você, tá? Onde ela aconteceu, né? De onde ela veio ou como ela aconteceu pra você? E outra coisa, tá? O que você faz com o que aconteceu com você? A gente vai tentar entender como que a gente vive com essa traição. Sejam todas muito bem-vindas. No grupo, eu botei 4 opções do que é traição. E eu queria que tu aproveitasse, se tu não participou da enquete, coloca pra mim o que é traição pra você. No grupo, eu coloquei o seguinte: carência, vazio, leviandade ou desonestidade. Então é a partir desse lugar, dessas percepções desses homens, tá? Que traem tanto os homens quanto as mulheres. Não é o que as pesquisas aí mostram, mas é o que o meu grupo mostrou. Então eu vou respeitar muito o nosso movimento, porque todo o meu material é feito em função do grupo, tá? E aqui, o grupo que mais falou que a traição é desonestidade, coloca pra mim o que é traição pra você também, que é importante, tá? A gente vai quebrar alguns conceitos, tá? Mas antes de explicar esse conceito do que é traição, eu quero te trazer olha, eu voltei com os bonequinhos porque é a melhor maneira de explicar as coisas. Quem tiver perguntas sobre traição, pode botar. Eu vou trazer uns causos bem bons, que vai ficar bem didático pra gente aprender. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Gente, o que é traição? Traição é uma quebra de contrato, tá? As pessoas vão entender. Uma coisa é porque eu faço, tá? Outra coisa, o que é verdadeiramente a traição. A traição é uma quebra de contrato, é uma quebra de promessa. E por que eu faço esse contrato? Alguém sabe?
Eu faço esse contrato, gente, porque eu quero segurança. Então, aí a gente vai perguntar assim, Lise, caso extraconjugal é traição? Depende do contrato, tá? Desejo por outro é traição? Não, porque desejo é uma coisa que a gente não consegue controlar. Mas, quer dizer, é uma coisa instintiva, mas a gente pode controlar dependendo da maturidade, tá? Então, hoje a gente vai olhar a traição por 3 vertentes. A primeira, pelo como o meu sistema se comportou com a traição. O segundo é como eu sobrevivi, como eu registrei a traição. E o terceiro é o que eu fiz desse bem bolado no meu meio ambiente. Porque isso vai fazer com que a gente repita os padrões de repetições. Então, se traição ela é um contrato de confiança, e houve uma quebra desse contrato, por que houve uma quebra, gente? Aí a gente tem que entender isso aqui. Faltou um homenzinho aqui. Ó, quando existe um contrato entre 2 pessoas, quando existe uma traição, vai acontecer o quê? Uma triangulação. Traição são 3 elementos. Então houve alguma coisa nesse contrato que deu errado. Eu vou ser bem didática hoje para te poder ampliar o teu olhar. Qual é a primeira triangulação que nós podemos viver? Qual é a primeira triangulação? Que existe um homem e uma mulher e existe você. A nossa primeira triangulação, gente, é os nossos pais. Se essa relação aqui foi bem forte, esse casal segue com as suas dificuldades, com as suas vulnerabilidades, com seus dramas, com as suas dores, tá? Mas eles não vão envolver os filhos, tá? Mas digamos que esse casal, ele tem muita dificuldade, ele tem muito problema. O que vai acontecer? Vai ter uma traição. Lembra? Traição é uma quebra de confiança. Então, esses 2 brigaram e digamos que essa mãe coloca essa criança no lugar do pai. Ou esses pais vivem brigando e eles colocam essa criança para mediar essa relação. Então, começa a entender isso, tá? Tu precisa começar a entender que traição é uma triangulação e ela começa dentro do meu sistema se houve algum movimento interrompido, alguma desordem, algum conflito, alguma repetição, alguns segredos. E eu vou estar te falando sobre várias dinâmicas, tá? Que acontecem a traição. Podem botar perguntas, tá, gente? Que eu vou estar respondendo. Lembra? Existem muitas traições que aconteceram e que elas são autorizadas pelo nosso sistema. Quem é que vocês conhecem? Vocês lembram de alguém que o avô era autorizado a ir na casa da luz vermelha, que levava os filhos para boate? Muitas vezes, gente, existia um contrato não verbal que o homem poderia trair a sua esposa. Consegue perceber? Então, a traição, ela também vem como uma forma de manter esse casamento, tá? Isso nos tempos de antigamente. Lembra da Tieta? A Tieta, para quem lá nasceu em 1900 e bolinha, pode lembrar dessa novela que tinha a Casa da Luz Vermelha, e a Tieta era uma quenga. Lembra de quenga, gente? Era muito antigo. Eu tô tentando trazer um pouco mais de leveza porque a traição, ela é muito dolorosa.
tanto para quem trai quanto para quem foi traído, tá? A grande questão é entender como eu me sinto com isso. E eu vou te fazer umas reflexões porque a gente vai construindo juntos hoje. Primeiro, para quem foi traído? De onde que surgiu essa live? Essa live surgiu por causa da Luísa Sonza, tá? Ela foi traída. Quem é que vocês lembram que foi traído? Que vocês conhecem? Agora, só dos famosos, a gente tem muitos. E é a partir dessas dinâmicas que a gente vai construir a nossa história, tá? Primeiro, Shakira. Alguém lembra da Shakira? Eu vou ter que botar óculos porque eu não enxergo mais nada, gente. Tá eu e o Mr. Magoo com vocês. A Tieta do Agreste. Pera aí. Hoje é pra gente falar e a gente tem que aprender, tá, gente? A gente tem que aprender. A Aline botou assim, sim, minha avó paterna arrumava meu avô e até engomava as camisas para que as outras mulheres não achassem que ela não era boa de dona de casa. Muito bom, Aline, obrigada. Entende, gente? A traição, a infidelidade, o caso extraconjugal, por isso que eu já iniciei falando do caso extraconjugal, ele pode ser um acordo verbal, explícito ou implícito pelo casal. E antigamente era bem assim. E olha como a gente se preocupava com a reputação. Então, começa a olhar a traição de um outro lugar. Começa a olhar como uma observadora. Começa a olhar qual é a história que o teu sistema conta sobre isso. Mas entendendo que uma traição depende de 3 elementos. E por que ela está acontecendo? Ela está acontecendo porque existe uma desordem de um desses elementos, tá bom? Então, Shakira. A Shakira foi traída, gente. Outra pessoa que foi traída, que é mega famosa, a Mayara Cardi, tá? Outra pessoa que foi famosa, gente, lembra da princesa Diana? A princesa Diana tem um exemplo de uma das dinâmicas de traição. Então, a primeira dinâmica que a gente está vendo hoje é que pode ser uma crença estabelecida pelo sistema e pode ser respeitada e é um acordo. Então, o caso extraconjugal, ele é autorizado. E é de comum acordo, tá? Como a gente está falando da Casa da Luz Vermelha, a gente está falando da Tieta do Agreste, existem às vezes parceiros que estão indisponíveis para a relação sexual. Essa é uma dinâmica. Então, se a pessoa tá, e aí usando lá o tempo da Tieta, tá? Se ela tá indisponível para esse casamento, para ela não acabar com esse casamento, ela deixa que o homem vá para fora, tá? Ela se alivia e ela se coloca numa posição de superioridade. E se der errado, coitadinha, ela é a vítima. Que não é o caso da avó da Aline que ela contou ali, porque era um acordo. Então, imagina nós hoje, tá? A gente trabalha, estuda, cuida de filho, lava, passa, cozinha, que não é o meu caso, né? E no final da noite o cara quer transar. Só que assim, ó, ele não percebe que a gente tá exausta. Isso vai virando uma bola de neve e a gente vai, às vezes, se afastando do casal. Eu não tô dando desculpa, eu só tô querendo dizer que existem momentos que a gente se distancia e pode, de comum acordo ou não, existir esse caso extraconjugal. Eu também não estou validando se é certo ou errado. Eu só estou trazendo para ti a capacidade de tu olhar para as histórias de um outro lugar. Porque o que a gente mais faz é julgar o outro, sem entender o que aconteceu, tá? Porque se a gente está falando de uma dinâmica de 2 pessoas, é 50% de cada um. Eu sinto muito te dizer isso. Eu sinto muito. E no final tu vai entender o que é realmente a traição e tu vai desempacotar e talvez tu fique triste com o que eu vou te dizer. Mas a traição não fala só sobre o outro que traiu. Ela fala muito mais sobre você, tá? Então, nossa primeira questão pode ser, então, essa indisponibilidade, se cria um acordo e essa pessoa vai fazer esse movimento. Vamos ir para a história também da Diana. Quem é que lembra a história da Diana, gente? Quem é que lembra a história do príncipe? Permissão para o homem trair ou sistema patriarcal?
é muito difícil ser traída, gurias, é muito difícil mesmo, tá? A pessoa com quem nos relacionamos e nos interessamos tem a ver com quem somos. Exatamente isso, apesar de ser dolorosa, parece ser comum. E as mulheres, gurias, elas escondem mais a traição, tá? Os homens, eles acabam sendo pegos. Ah, Miley Cyrus, eu não sabia. Traição por chantagem, a dor é pior. É saber que fez sem querer. Ah, eu não tinha colocado a traição por chantagem, Tati, vou botar aqui. Até vou botar isso, gente. Tô lendo os comentários porque a gente vai construir essa live junto. Ó, a princesa não foi um acordo, foi muito triste, todos os envolvidos, inclusive os filhos. Deixa eu falar por que foi um acordo, tá, gurias? Não se atirem no chão, ou se atirem no chão e babem um pouquinho, mas voltem pra mim. Por quê? Foi um acordo, gente. O príncipe Charles, pelos que eles contam na história, ele sempre foi apaixonado pela Camille. Só que ela era uma mulher divorciada. E aí, por causa das crenças, se fez esse casamento. Então, trair também tem a ver com a gente ser incapaz de não falar aquilo que a gente realmente quer, de a gente bancar a nossa verdade e acabar ferindo as outras pessoas. Aí sim, muitas pessoas são envolvidas. Levou tanto tempo para o príncipe Charles se separar, e ele se separou e ele ficou com a Camille. Então, vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo sobre traição? Eu estou trazendo para vocês dinâmicas, tá? De histórias que a gente conhece por aí e que a gente consegue ver a visão sistêmica desenhada nela. E a única maneira de tu compreender isso é abrindo mão dos conceitos, dos valores, dos julgamentos, para te poder aplicar isso na tua história. É difícil ser traída, é muito doloroso, é uma das coisas mais duras que tem, porque afeta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso valor, a gente se sente humilhada e nós nos sentimos rejeitadas. Isso é doloroso. Fala sobre mim, eu vou falar mais tarde sobre ti. Hoje eu vou falar, por enquanto, eu vou falar sobre as dinâmicas. Segura até o fim, porque tu vai saber qual é a tua parcela de responsabilidade. Então, o que aconteceu com o príncipe Charles? O que levou ele a trair? Ele já tinha uma relação. E olha só como é interessante, gente. A próxima dinâmica é o seguinte: quando a gente tem parceiros que não são honrados, a gente vai repetir essa triangulação. Então, às vezes o casal se faz, a mãe casou obrigada, o Charles casou obrigado, mas o Charles amava a Camille. Então é óbvio que esse parceiro, o Charles, nunca estava 100% disponível para Camille. Quantas histórias vocês conhecem assim, de que a minha avó foi obrigada a casar, vou tomar água? Quantas histórias vocês conhecem sobre isso? Ó, a Su botou que hoje ela também já foi traída e ela reconhece a responsabilidade. Deixa eu botar aqui deixa eu ver. Gente, estão entendendo o que eu tô dizendo? O Charles teria sido obrigado a casar com a Diana, que comportada, exatamente isso, gente, tá? Exatamente isso. Então é isso que eu tô falando, ó, por causa de acordos sociais, a gente tá falando de acordos sociais. A gente acaba depois, por causa de convenção de valores, a gente acaba traindo. Tá conseguindo abrir a tua mente, gente? Outra coisa, você falou que a traição envolve a questão da fala e se é opcional, é bem complicada. Não tô falando que é opcional, gurias. O que eu falei é que a relação extraconjugal, ela pode ser um acordo comum, tá? Dentro do contrato de casamento. Eu não sabia a música da Miley Cyrus, gurias, que ela tinha sido traída também. Deixa eu ver. Então vamos ver assim, outra pessoa que vocês lembram, gente, e que não precisaria trair, quem é que lembra da humilhação da Hillary Clinton?
o Clinton traiu a Hillary com uma estagiária. Tu já pensou um homem de alto escalão, tá? Fazer isso, uma figura pública, uma figura de autoridade. E por que ele fez isso? Então, quais foram os motivos do Clinton? O que a gente sabe do Clinton, a gente pode não saber os motivos, a gente pode não saber as ações, mas a gente sabe muito bem a relação que apareceu, a relação de como ele se sentiu referente a Hillary. Ele estava arrependido, culpado, com remorso. E como é que essa mulher se sentiu? A gente fica um trapo, gente. A gente fica um trapo com uma traição. Porque a gente fica pensando assim, ó, o que eu fiz de errado? Eu tô montando para vocês os exemplos e depois eu vou contar uma história real de uma cliente minha para vocês fazerem um link com vocês, tá bom? A Aline botou, levando em consideração também que estão casadas com... Exatamente isso. Que foi quando eu falei da primeira triangulação, tá, Aline? O pessoal tá chegando, tá falando. Então, assim, lembra? Então, a gente fala sobre essa desordem dos pais, que eu posso estar fora do meu lugar. A gente pode falar desses acordos pelas crenças também do sistema, tá? Eu fiz a minha cola aqui, gente, para não esquecer tudo que eu botei. Peraí que eu tenho uma colinha aqui. Tá. Outra coisa, gente. Existem, às vezes, no caso do Clinton, tá? Eu não lembro, gente, se eles separaram. Vocês lembram se eles separaram? Mas digamos assim, ó, uma das dinâmicas que a gente fala da traição é quando o casal realmente está em crise, tá? E aí surge um parceiro, uma terceira pessoa para denunciar isso. E aí tem uma posição assim, ou o casal olha para essa dinâmica, tá? E vê o que ele vai fazer com ela, ou ele se separa. O que acontece quando aparece uma terceira pessoa e ela está a serviço desse casal? Esse casal, ele tem várias dinâmicas, tá? Várias dinâmicas, porque assim, o que acontece com... A gente vê do lado de fora, o que faz, quais são os erros que a gente tem da traição? Assim, o que as pessoas dizem que... Por que a gente traiu, tá? Bota pra mim aí os motivos que tu acha que tu traiu. Aí as pessoas vão falar assim, pela dificuldade, pela falta de intimidade, pela falta de intimidade no sexo, pela falta de companheirismo, por viver... A falta de comunicação, a falta de empatia, a mentira, a frieza, o distanciamento, não cumprir as promessas, a falta de atração sexual, o egoísmo, o desrespeito, a injustiça. Então tem vários fatores, várias variáveis que afetam essa relação, tá? Ali, ó, a Ed botou, ó, a Hillary não se separou, que legal, obrigada, Ed, tá? Então, o que acontece? Mas digamos, no caso dele, e também tem, gente, a Beyoncé que não separou, tá? O que essas mulheres extraordinárias, maravilhosas, bonitas, foram traídas? Quer dizer que isso acontece com todo mundo, isso tá num campo, é isso que a gente precisa entender. E a gente também tem que compreender, que é o que o Balzac fala, que... O amor, ele não é só um sentimento, ele é uma arte pra gente aprender a amar, gente, tá? Então, deixa eu falar pra ti sobre esse movimento de um parceiro, de uma terceira pessoa aparecer numa relação, tá? O que ela vai indicar? Ela vai indicar uma crise. Ou o parceiro olha pra isso, e quando é que às vezes aparece um parceiro, tá? Às vezes o casal acabou de ter um bebê. E o homem era tudo para essa mulher. Depois, quem tem filho sabe, no primeiro ano, essa mulher, ela se volta completamente para essa criança. E ela esquece esse marido. Eu vim de salão de beleza, gente. Eu tinha uma coisa horrível que eu dizia, e vou dizer aqui, tá? Não me envergonho, mas faz parte do meu entendimento daquela época, que eu dizia assim, ó, que filho ferra casamento. Sabe por que eu dizia isso, gente? Porque a maioria das minhas clientes que tinham tido seu primeiro filho, independente de ser um casal hétero ou homossexual, elas se separavam por causa de uma traição. Eu tô falando desse meu lugar de ignorância, tá? E aí qual era o lugar que eu tomava a posição? Eu ficava a favor das mulheres que foram traídas, coitada dessas mulheres. Só que daí eu me perdia em dinâmicas
em julgamento e eu me perdi em dinâmicas que eu não conhecia. O que eu tô te trazendo hoje é a capacidade de olhar além daquilo que tu viveu, agregar através de todas as histórias que tu conhece, que estão na mídia, através das tuas, um novo olhar para te aprender mais sobre ti e entender que 50% disso que está acontecendo contigo diz respeito a ti. A omissão também fala sobre ti, gurias, tá? Outro movimento, então. Aí, o que vai se denunciar? Pode acontecer, gurias, 3 coisas quando a traição acontece quando esse terceiro elemento indica essa crise. A primeira é assim, ó. A mulher acabou de ter bebê, esse cara tá tão perdido, ele tá tão carente, tá? Que ele acaba se envolvendo com uma parceira, com uma colega, tá? Mas não é porque ele não ama essa mulher, não é por isso, gurias. É simplesmente porque ele perdeu o lugar dele. E muitas têm a crença que é mais importante o filho do que o marido. Então, até fazer o ajuste desse casal pode acontecer. Outra coisa, às vezes eles casam muito cedo, tá? E aí tem uma hora que tem uma crise. Eu não tô desculpando, eu tô te trazendo possibilidades para te olhar. Não baba, fica comigo, tá? Eles não querem se separar, mas aí acontece o quê? O caso acaba sendo exposto, tá? Depois a gente fala sobre traição, sobre perdão, depois a gente fala sobre separação, a gente vai falar sobre vingança, que nem falou a Paulinha. Agora a gente vai falar só sobre o ato em si, tá? Só sobre o ato em si. Aí o que acontece? Por que eu traí? Eu traí porque de alguma forma eu fui excluído por essa parceira. Vamos usar isso quando um terceiro indica uma crise. Eu posso realmente querer terminar um casamento, tá? E não ter coragem, eu deixo a separação, a traição aparecer para eu ser pego, tá? Ou realmente isso é um padrão do meu sistema e eu tenho que tratar. Então tá vendo que são muitas variáveis. Eu tô trazendo só 3, tá? Pra gente começar a olhar, mas para aí. Então o cara realmente estava perdido, o cara realmente queria trair, o cara realmente queria terminar, ou isso é um padrão e eu preciso olhar porque eu posso estar traindo hoje. Só hoje, essa semana, gente, isso que é segunda-feira, tá? Eu já atendi 4 clientes, tá? Que falam sobre traição. Então, eu tenho uma experiência dentro da visão sistêmica para ampliar o teu olhar, tá? O que acontece nesse primeiro movimento? Onde eu traí porque eu fui desqualificado. Aí alguns casais podem olhar para isso, assumir a sua parcela de responsabilidade e manterem um casamento, tá? Novos contratos. O casal pode separar, porque muitos casais se separam depois de uma traição. Depende do quanto esse casal está desgastado e do quanto ele consegue voltar a confiar. Porque na verdade a mãe de um contrato, né? A mãe da confiança é a transparência. É isso que vocês têm que entender. O casamento, ele tem que ser transparente, tá? Outra coisa, me trair. Digamos ali, ó, vamos voltar outra coisa que é maravilhoso, né? Que é aqui. Gente, essa aqui é maravilhosa. A Shakira, tá? Shakira foi traída. O que ela fez quando ela foi traída? Ela criou música. A Beyoncé, quando foi traída, criou música. A Miley Cyrus foi traída, ela criou música. Eu acho que a Giovana deve lembrar, as mulheres não choram, as mulheres fazem dinheiro, alguma coisa assim. Porque o que acontece? A gente tem que saber qual é a nossa parcela de responsabilidade. E aqui entra a terceira dinâmica que eu quero falar para vocês, que é a compensação ou a vingança. Então, eu compenso na mesma moeda, eu também vou trair, tá? E a mulher, ela só trai, assim, ó, o que eu queria que tu entendesse? Existem 2 formas pra gente compreender uma traição. Uma, ela é puramente sexual e acontece mais com os homens. E quando o homem trai sentimentalmente, emocionalmente, isso é muito mais difícil pra mulher, porque o que acontece às vezes? As mulheres até entendiam esse protocolo
que era da tieta lá, que a gente falou. Então isso era um acordo velado e tá tudo certo. Mas imagina quando o cara, tá, se apaixona pela tieta e sai do casamento. Quantos casamentos vocês viram que as mulheres foram embora, os homens foram embora para ficar com essa outra mulher? Então, o que fica? E olha como essa dinâmica da compensação é interessante. E por isso que eu queria te trazer, quando eu traio por ser sexual, porque eu não consegui vencer o meu desejo, ou quando eu traio, quando eu me envolvi com alguém. Gente, vocês estão entendendo? Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Me dá joinha aí, tá? E o coraçãozinho, vai dando coraçãozinho, porque daí eu vejo. Se vocês estão entendendo, dá um coraçãozinho que daí eu enxergo, tá? Porque eu tô querendo ler devagar. Então, assim, ó, o que acontece nessa compensação? A Shakira, a Beyoncé, a Maíra, elas ficaram ricas, mais poderosas. E aí elas compensaram machucando eles, ou a própria a Luísa expondo esse relacionamento, tá? Que traz mais confiança para nós. A gente tem que agradecer ao Chico por ele nos fazer entender que o maior protagonista dessa história é o amor próprio, tá? Adorei isso, gente. Então, assim, ó, ou eu compenso, tá? Virando o jogo ou traindo na mesma moeda, ou achando que a Luísa fez, ou que a Beyoncé fez, ou que a Maíra fez, ou que a Shakira fez. Cada uma achou uma maneira de compensar. Compensou igual, mas o que fez? Separou. Às vezes a gente compensa traindo. Às vezes a mulher trai, ela não sai do casamento, mas ela trai, mas ela se sente traída. E ele sente o cheiro, tá, gente? Eu tô falando aqui mulheres, mas acontece com os homens também, tá? Outra coisa dessa dinâmica que fala sobre a compensação e a vingança é assim, ó. O pai se separou da mãe, tá? E aí o que ela faz? E a mãe não... Desculpa, gente. A mãe não conseguiu fazer nada, gurias. E aí o que a mãe faz? A mãe afasta os filhos do pai. Ela se vinga cortando a relação. E aí sim, essa menina vai entrar numa dinâmica de ter muitas triangulações. Entende que trair não é só o que tu tá pensando. E aí começa a olhar quantas dinâmicas tu tem. Eu tô falando dinâmica de amor, mas essas dinâmicas, elas são profissionais, elas estão nas tuas relações pessoais, nas tuas relações afetivas, elas estão em todos os lugares. Então percebe que eu também posso me vingar, essa é uma das dinâmicas, afastando o meu filho. E aí, se eu afasto os meus filhos do meu marido, o que vai acontecer? Ela vai repetir essa triangulação, ela vai viver tentando incluir o pai. Então, ela vai estar sempre em dúvida de um ou de dois, tá? Outra coisa, a outra dinâmica que a gente tem é sobre a repetição de padrões. Então, a minha avó foi traída, minha mãe foi traída, eu fui traída, minha filha foi traída. A gente vai passando... É transgeracional, que foi o que a Luísa trouxe, que é a história da Maíra Card e que é a história de muitas de nós. Quem é que aí não sabe que o avô saiu? Só que daí a gente tem que olhar que o avô traía, que o bisa traía, outra, que o bisa tinha até uma outra família. Eu tenho uma história, gente, que é bem interessante e ela é verídica, tá? Eu acho que eu já contei ela algumas vezes, que era assim, ó, eu tinha uma amiga de infância, a gente estudou junto todo o primeiro grau, acho que era primeiro grau, não sei como é que diz hoje, gente, acho que ensino médio, não sei, não lembro, mas bom, era uma amiga de primeiro grau, tá? E eu amava o pai dela nos levava, ele era taxista, ele trabalhava de dia e de noite, sempre trabalhando, eu admirava como aquele homem cuidava daquela família, ele trabalhava muito. Só que todo ano ele tirava 30 dias de férias com aquela família, ele não trabalhava, ele ficava. E eu ia com aquela família passar as férias, eu amava aquilo. Então aquele homem foi num pedestal para mim. Só que ele trabalhava muito, eu pouco via ele. Ele morre, gente, ele morre muito jovem, com 50 e poucos anos. A minha idade, gente, ele morre acho que com 53, tá? Ele morre. No dia do velório, tô lá com a minha amiga e entra uma outra família. Que tinha uma mulher um pouco mais nova que a mãe da minha amiga, 3 crianças também que regulavam de idade com a minha amiga, e ela disse, eu sou a segunda mulher. Gente,
a gente levou um choque. Eu jamais ia esperar que aquele homem, que era um exemplo para mim, de trabalho, de família, né? Ele tivesse uma segunda família. E aí qual era o acordo? O acordo é que a minha amiga, a mãe dela veio primeiro. E essa família veio depois. E ele nunca se separou para não deixar essa mulher sozinha, a primeira mulher. E essa segunda mulher aceitou esse acordo. É ruim? Não, foi um acordo. Então eu estou te trazendo consciência para entender que existem acordos e existem processos de repetição. E o que aconteceu? A minha amiga, ela vivia em triangulação, ela estava sempre numa disputa, ela estava sempre em dúvida entre um e o outro, os irmãos a mesma coisa, tentando incluir essa outra família. Então tá entendendo que traição fala de um contrato, mas fala também de um conjunto de 3 pessoas. Ela fala de dar um lugar a isso, de reconhecer aquele que também está excluído para ficar só 2. Porque a traição, ela fala de 1 mais 1 é 3. Consegue entender essa matemática? Então, existem padrões de repetições. Outra coisa, sabe aquela figura que diz assim pra ti que eu não quero compromisso, eu não vou assumir nada, e ela acaba saindo só com um cara casado? Tem pessoas, gente, que só saem com homens comprometidos, e aí elas juram que não estão traindo, tá? O que é isso, gente? É pessoas que têm medo do abandono. Eu atendi uma cliente que ela diz assim: eu fui traída, tá? E agora eu não acredito mais nos homens. Eu acho que todos os homens são iguais. Então eu não tenho expectativa. O que ele me der, ele me deu. O que não me deu, também não me deu. Eu vou lá, saio, faço o que eu tenho para fazer. Eu sou feliz. E não me importo mais com o que eles fazem. Porque, afinal, todos os homens traem. Aí volta de novo para uma crença, tá? Então, tá entendendo que traição também é uma crença? Traição também é um acordo? Traição é uma quebra também de contrato. E o que acontece com essa mulher que só sai com um cara casado, que só sai com um cara enrolado? Na história, no sistema dela, deve ter tido muito abandono. E quem faz isso tem medo de abandono. Gente, tá fazendo sentido? Bota coraçãozinho aí pra mim, pra eu entender que tu tá entendendo, tá? Outra coisa, gente, tem dinâmicas que são inesperadas. Que dinâmicas são essas? Cada sistema vai ter a sua. Como é que a gente pode olhar para a dinâmica da Luísa Sonza? Sendo respeitosa. Olhando, tinha alguém fora do lugar, houve também um desequilíbrio. Outra coisa que a gente pode falar, existe o desequilíbrio também nas relações. Uma pessoa que dá muito para outra, um exemplo, um cara que paga a faculdade da mulher, um cara que faz tudo por essa mulher. Isso fica tão pesado para ela, daí o que ela faz? Ela pode trair e ela pode sair desse casamento. Então, gente, quando a gente vai olhar para essas dinâmicas de traição, a gente tem que olhar que é muito mais profundo. Hoje eu te trouxe a pontinha do iceberg, dá para fazer uma live sobre cada uma. E aí eu quero montar contigo, eu quero te contar, tá? Fora os segredos, né, gente? Tem dinâmicas de segredo, que a gente não fala sobre os segredos. Eu montei aqui, ó. Cadê minha folhinha, gente? Fiz uma folhinha. Então, assim, ó. Vamos lá. A gente vai montar juntos uma história. Tô arrumando aqui, ó, gente. Fiz aqui pra ti, ó. Um roteirinho pra gente trabalhar. Olha só. Vou responder aqui e a gente vai entender. E quando o sogro fica sabendo primeiro e paga a amante pra contar sobre a relação extraconjugal? Quando o sogro fica sabendo... esse tá falando sobre ti? Gente, não sei aí, tal. Tá? Não entendi bem. O sogro fica sabendo e conta pra esposa? Tem que ver essa dinâmica. Pode ser uma dessas dinâmicas que a gente é inexplicável. Tem que ver. Tem uma relação de terceiro. É sempre uma triangulação, tá, gurias? Olha, a Vera botou um filme e passou na mente. Muitas foram educadas para a maternidade e homens são afastados do bebê. Exatamente isso.
Gente, se tem pergunta aí, bota aí. As mulheres logram e as mulheres faturam. Ah, as mulheres não choram, mas as mulheres... Exatamente isso. A gente tem 50% de responsabilidade. Então, entendendo... Ai, que bom. Bota coração. Guardei tudo. Não conseguia falar até que não aguentei mais e me separei. Olha só, Vera, obrigada pelo que tu tá trazendo, tá? O que acontece? Às vezes existem 2 sistemas, tá? E cada um tem todas essas dinâmicas, tá? E aí eles vão ficar indisponível. Então a primeira dificuldade no casal é essa indisponibilidade sexual. Gente, tem que ter sexo num relacionamento. A gente tem que estar intimamente ligado. Sexo é vida, sexo é intimidade, tá? Sexo é a troca. Sexo é a confiança. A gente está falando desse movimento de sexo, mas existem parceiros que traem financeiramente as suas parceiras, tá? Ou seus parceiros também. Então, o que eu quero que tu entenda aqui? Digamos que eu casei porque eu estava grávida. Vou usar uma atualidade agora, tá, gente? Vou tentar trazer isso para vocês. Eu acabo casando com um cara que eu acabei me relacionando rapidamente, tá? E eu acabo engravidando e a gente acaba ficando junto. Só que a gente tem muita diferença. Eu não gosto da família dele, ele não gosta da minha. A gente tem muitas dificuldades. O que eu quero te dizer também é lembrá-la que eu atraio aquilo que eu preciso para curar no meu sistema. Então, o meu parceiro vai tocar onde eu preciso curar, tá bom? Então, voltando para lá. Acabei casando com esse cara. A gente teve muitas dificuldades. Os pilares do amor é que saíram pela porta, tá? Eu não admiro esse homem, eu não consigo fazer a troca do dar e receber. Sexualmente a gente não tem uma compatibilidade, eu não consigo ter intimidade com ele e a nossa convivência é muito dolorida. Aqui eu tô fazendo drama, vocês viram que de dramática eu tenho pouca coisa, mas eu tô trazendo a reflexão para vocês compreenderem. Eu engravidei, tá? E aí o que aconteceu? Acabei tendo um bebê, eu fico só com esse bebê, esse homem acaba ficando de fora, tá? E aí o que acontece? Eu começo a trair esse homem, tá? Traí uma vez, tudo ok, ele não soube, mas o que eu traí aqui? Eu traí porque eu tava buscando outra, algo. O que é traição? Traição também é a falta de algo, é a necessidade de algo, é a desordem de algo. Tô te contando essa história. Eu traí, mas foi só uma vez. Fiquei com dor na consciência, fiquei culpada. Tô trazendo pro meu lado, tá? Porque eu podia dizer que foi o cara que fez isso, mas eu tô falando pra nós, pra gente compreender que nós, mulheres, também traímos em muitas situações. A questão é que algumas assumem, outras não, tá? E aí o que acontece nessa história? Ai, deixa eu tirar o WhatsApp daqui, gente. O que acontece nessa história aqui, gente? Eu não consegui, e eu não consigo me relacionar com ele. Ah, outra maneira de também te trair, gente, é assim, ó, botar a criança no meio da cama. Essa é a melhor maneira de começar uma traição. Que aí é que acontece, esse homem foi desclassificado e ele sai. O que acontece daí? Esse homem saiu e eu vou trair ele com meu colega de trabalho. O primeiro, fiquei muito mal, e o segundo, eu vou trair ele com o segundo. Peraí que eu vou pegar um cara, segundo cara. Só que daí esse cara bate forte em mim. E o que eu faço, gente? Eu deixo todas as pistas e o meu parceiro vê. O que vai acontecer nessa relação aqui? Eu não tô falando de perdão, eu tô querendo que tu entenda primeiras dinâmicas. O perdão é para a próxima parte, reconciliação é para a próxima parte, vingança ainda tem um pedacinho aqui, mas tem outra que a gente vai falar. E a gente vai falar da tua responsabilidade, da nossa, né? Então, o que acontece aqui? Esse cara, ele descobre essa traição e põe ela na prensa, tá? Oi? E aí ele se separa dessa mulher. Ele se separa. Quando ela vem pra mim, ela diz o seguinte: se ele não tivesse descoberto, eu ia viver traindo ele até a minha filha crescer. E nós fazemos isso, tá? O que acontece aqui? Mas digamos que ela não tivesse se separado desse cara. Ela ia viver traindo esse homem e ela ia entrar na dinâmica da compensação ou da vingança.
E qual é a vingança? Ela ia afastar essa filha cada vez mais do pai, tá? Ela ia continuar machucando ele para que ele também pedisse a separação. Vocês estão entendendo, gente? Coloca coraçãozinho assim. Aí tem um ladinho, vocês botam coraçãozinho. Ou que é para machucar ele, porque ela não tem coragem de sair desse casamento, tá? Ou ela compensa, né? Ele compensa e aí ele fica dentro desse casamento. Ou, gente, eles se separam, que foi o caso desse meu casal. Mas por que aconteceu isso? Aí tu vai olhar a história dos dois, ele tem um processo onde os homens foram traídos. Ela também tem um processo onde as mulheres foram traídas. Ela é fruto de um casamento, de um caso extraconjugal. Olha como são as dinâmicas. E aí o que acontece? Essa criança também vai repetir o padrão, porque isso a gente vai para a quarta dinâmica, é um padrão de repetição. E aí se essa menina aqui, ó, que é a terceira, quarta geração, o que vai acontecer com ela? A mãe traiu, o pai foi traído, então ela não vai se relacionar com ninguém, ela não vai assumir nenhum relacionamento. Ela vai ter medo de ser abandonada, ela vai ter medo de ser traída. E aí vem muitas dinâmicas. O que eu quero que tu entenda sobre a traição? A traição, como ela é um padrão transgeracional, ela é como se... Deixa eu mostrar, acho que eu tenho um queloide aqui, gente. Não sei se vocês vão enxergar, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar, ai, não sei onde é que tem... Aqui, ó. Gente, tá vendo aqui, ó? Tá vendo isso aqui? Coloca coração se vocês estão vendo. Tem um queloide. A traição, ela fica como uma marca na gente. É uma sombra do amor, ela é uma sombra. Só que, gente, essa parte aqui do meu dedo, ela é grossa. Ela é mais grossa, tá? Eu tenho queloide. Queloide é uma camada mais grossa, que é uma deformação que fica mais grossa. Eu não posso me cortar, que eu fico com isso. Então, o que significa isso? Eu fico insensível. Por quê? Aqui criou uma camada para que eu não tenha mais dor. Então, quando eu falo de traição, eu tô falando, sim, de uma quebra de contrato. Eu tô falando de promessas que foram quebradas. Eu tô falando de uma falta. Eu tô falando de uma necessidade. Mas eu também tô falando de uma lealdade. E eu tô falando de uma lealdade, não fidelidade. O que acontece aqui, ó? Aqui existe uma lealdade pro meu sistema. Então, não é fidelidade, tá, gente? No Maia, a gente aprende que a gente tem que ser cúmplice de um crime. O que é ser cúmplice de um crime? Eu vou contar lembrar a história dessa menina até que eu tava falando, ó. Ela tem uma rede de amigas, tá? Ela traiu, ela tem uma rede de amigas. Pensa que as amigas julgaram ela? Ninguém julgou. A gente ficou do lado dela, só que a gente trouxe, ó, vai assumir a responsabilidade. E uma coisa que a gente não quer fazer quando a gente trai, a gente quer dizer, ah, mas isso já aconteceu. A gente tem que assumir o nosso 50%, a nossa parcela de 50% na traição. O que é traição para você? O que significa? De onde que isso veio? E o que tu vai aprender com isso? Esse é o mais importante de tudo. O que tu vai aprender com essa traição? E outra, a partir daí tu pode criar outras crenças. Porque se tu tem a crença de que todos os homens traem, começa a olhar que no teu sistema todas as mulheres traem também. Ou tu pode criar a crença de dizer, trair não é bom. E quando a gente vai olhar para essa história desse casal, ela vai dizer, eu não queria ferir ele. Eu não sabia que eu ia ferir ele. A gente não sabe, porque a gente está sendo leal ao sistema. A gente pode não ter sido fiel ao parceiro. Fiel não fomos, mas a gente está sendo leais a todas as mulheres que foram traídas, ou que traíram, ou que foram abandonadas. A gente vai estar numa lealdade. O que acontece quando essas amigas dessa moça que traiu fez? A gente está na lealdade com ela. O que é isso? Independente do que tu faça, a gente vai estar do teu lado. Porque é isso que a lealdade faz. A gente fica cega e a gente serve. Aqui a gente está consciente. Por que a gente está consciente? Porque muitas vezes a gente faz isso de uma forma
que é involuntária. Quando a gente viu que é inconsciente, a gente está fazendo. Então, olhar para traição desse lugar, sem julgar. Claro que a Luísa Sonza teve uma dinâmica, a Shakira teve outra, a Hillary Clinton teve outra, a princesa Diana teve outra, Judas teve outra. Então, a gente vai percebendo que a traição não fala só sobre o outro, ela fala sobre nós. O que significa para mim? De onde ela veio e o que eu tenho para aprender com isso? Então, por exemplo, quando eu era jovem, eu tinha um namorado que ele me dava tudo, ele era maravilhoso, só que ele me sufocava e eu cansei de tentar terminar com ele e eu não conseguia. Aí eu falei com um amigo meu, gente, não podia estar falando isso, mas estou falando e me arrependo amargamente, tá? Mas assim, eu não sou santa, tá? Eu sou consteladora, eu mudei com a constelação. Tem uma outra percepção. Para mim hoje, a traição não é um melhor caminho. Eu separo, tanto que eu me separei para não trair, tá? Mas naquela época, quando eu tinha 15 anos, eu não conseguia dizer não. A minha família queria que eu casasse com esse menino. E aí o que aconteceu? Eu ia casar e eu não queria repetir o padrão da minha mãe. Lembra? Ou a gente repete, ou a gente reage. Então, quando eu pensava que eu ia casar, eu ia ter 8 filhos e depois ia abandonar os meus filhos, aquela coisa enlouquecia na minha cabeça. O meu colega, eu disse, meu Deus, eu preciso terminar. Daí ele perguntou, sabe como é que tu termina com um homem? Ai, gente, sou bandida. Eu posso te beijar que ele não vai mais te procurar, porque tu traiu ele. Porque a mulher aceita a traição, o homem não aceita a traição. E aí o que aconteceu, gente? Eu traí ele. Porque não é traí, não, eu dei um beijo no meu amigo na frente dele, porque ele me buscava todos os dias, ele me buscava, me trazia. Meu Deus do céu. Né? Horrível isso que eu tô contando, tá? Mas faz parte de quem eu sou e eu tinha 15 anos. E, gente, não é que ele não quis me deixar. E aí eu cheguei na minha casa e disse, eu traí ele. E aí sim a minha mãe disse, não, então tu vai terminar esse relacionamento porque tu não presta. Aí eu não prestava, gente, tá? Mas ele gostava tanto de mim que ele aceitou. Então, e é um cara extraordinário, tá? Mas eu paguei um preço. Então, eu aprendi, eu traí. Nunca mais traí na minha vida. Eu separei porque eu não queria trair. Então, o que fala muito sobre a traição? A traição fala, e a música da Luísa Sonza traz isso, ela disse, Chico, o bar como é que ela fala? O negócio da fumaça e o bar da cachaça é o nosso lar. Quando a gente está apaixonado, ou a gente vai abrindo, ou a gente não teve capacidade de se comunicar, ou a gente teve que ficar sobre as crenças e os valores que nos foram inseridos, inclusive religiosos, o que a gente vai fazer, gente? A gente não vai fazer aquilo que a gente quer, a gente vai se diminuindo, vai se apequenando e vai abrindo mão das nossas necessidades, dos nossos desejos. E aí a gente vai buscar uma maneira de sair desse sistema e de fazer algo como eu fiz. Como essa minha cliente fez. Eu tenho muitas histórias de traição. Tô falando sobre mim, tô falando sobre essa cliente porque coube exatamente toda a história dela aqui. Então, a gente compreender que muito da traição é porque eu não me olhei, eu não me cuidei, eu não vi os sinais. Porque, gente, quem é que não sabe quando um cara tá aprontando? A primeira coisa... não tô com o celular aqui, gente. Primeira coisa que um cara faz vou pegar com o controle, ele vai com, e quem é mulher que já aprontou, a gente vai com o celular para tudo que é lugar, até pro banho. Eles dão os sinais, tá? Então, a gente apenas é que não vê. A gente só vê os primeiros sinais. Mas e o que estava antes? Então, por que o cara te traiu? Por que tu tá traindo esse cara? Muitas vezes é que tu tá traindo os teus valores. Muitas vezes tu tá obrigada às convenções sociais, aos valores. Muitas vezes pelos padrões de repetições. Muitas pelas feridas emocionais. Ou pelo trauma. Um trauma que tu recebeu, porque fica o registro. E aí eu vou atrair até alguém ser capaz de olhar para isso.
Nós estamos com 3 minutos, eu vou responder pergunta. Eu guardei tudo que eu não conseguia falar. Alguém tem pergunta? Ensino fundamental. Obrigada, Vivi. E com a ancestralidade indígena, que eles têm até 5 mulheres. Aline, ali é uma crença, tu entendeu? E isso é cultural, tá, meu amor? Deixa eu ver. Meu avô criou alguns filhos que meu avô teve fora do casamento. Olha só, isso abre os segredos, tá? Olha que interessante isso, gente. E aí a gente vai vendo essas famílias que ficaram fora. Fala de uma triangulação. Eu tenho uma história na minha família, concordo com a delas. Primeira, não, traição revela a compensação do sistema de ambos. Exatamente isso. Lise, mas e a traição é permitida porque ainda assim os filhos desse sistema repetem? Ai, que boa pergunta, Aline. Não é que é bem permitida, se existe uma... Lembra quando eu falei sobre acordos? Se existe no acordo a relação extraconjugal e é um acordo do casal, então não tem uma traição, não é uma quebra de contrato. Os filhos não vão repetir isso, não tem por que repetir. Geralmente as pessoas que se envolvem com homens comprometidos têm baixa estima. Paula, não é só isso, é isso que eu não quero que vocês fiquem... Eu fiz um baita de um aulão para explicar exatamente isso. Tem muitas variáveis. A baixa estima também é um deles. Vocês estão conseguindo entender isso? Gente, é muito maior que isso. É esse movimento interrompido, é um trauma do amor que começa aqui, ó. Começa na minha impossibilidade de amar meu pai e minha mãe. A gente não pode ficar no raso, gente. Atendi vários casos onde a primeira mulher aceita criar o filho do amante do esposo, algumas vezes para manter o casamento. Baço, perfeito. Gente, tem casais que não podem ter filhos e o homem, ele traz um filho. Tem muito disso. Obrigada por lembrar. Obrigada. Tem muito disso. A mulher não pode ter filhos, tá? Ou o casal, não, a mulher não pode ter filho, o homem traz um filho de uma outra mulher. E isso é um acordo. Então não houve, às vezes não houve traição, tá, gente? Quando o homem só serve para fazer filho ou dar dinheiro, aí é desqualificação do masculino, gente. Tem casais que ficam juntos, tá? Que não se separam. E aí é que a gente vai ver agora. Ai, meu Deus, só tem 1 minuto. Vou ficar um pouquinho mais, gente. Faltou a parte da reconciliação. Então, assim, quando o homem só dá dinheiro pro filho, só faz filho, aí tá a tua responsabilidade. Por que tu escolheu esse parceiro? Qual é a influência que tem o feminino na tua vida? O feminino, ele foi desqualificado? A gente tem que começar a olhar para isso, gente. Muito boa essa pergunta, Jane. Deixa eu ver o que mais. As dinâmicas de segredo, Paula, essas que eu falei, um relacionamento extraconjugal, com filhos, aquilo que é segredo do sistema, que ninguém quer saber. Só um pouquinho. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguma pergunta? Minha avó traiu, minha mãe foi traída e sustentou, e eu fui traída e acabei o casamento. Só um pouquinho. Alexa Parar. Vera, bem interessante, a avó trai, a tua mãe sustentou um casamento com a traição e tu não aceitou e termina. Aqui tem um ciclo de mudança, tá? Agora a questão é tu descobrir o que levou a avó a trair, o que fez a mãe manter, o que te fez separar e agora qual é o tipo de relação que tu quer pra ti. Uma não aceitou, uma traiu por quê? Tu aprendeu um monte de coisa aqui. Por que a mãe sustentou? Porque a mãe tinha os filhos. Por que tu não sustentou? Então, quando a gente vai para esse lugar, fica mais generoso, menos julgamento, mais crescimento, mais amor, tá? E menos reincidência para os filhos. Deixa eu ver, a gente sabe. Eu fingi que não vi, a gente finge. Começa outra live. Liz, e quando eles se distanciam, é traição? Não, amor, tem que ver por que estão se distanciando. Se a gente está se distanciando... Cada um pode estar olhando em algum lugar, tá? Depende, tem que olhar isso, sistêmico. Liz, maravilhosa, assunto de muita live, gente. Ai, faltou perdão. Eu não percebi, ele estava do... Ai, gente, também tem essa. Quando a mulher dá demais pro homem, tá? Ele pode ir embora. Ele vai pro outro lado do oceano.
e acaba arranjando uma mulher e ainda se volta contra nós. Isso é muito interessante. Aí tem o desequilíbrio do amor. Aquela mulher que é boa, tá? Mas aí o que acontece? A gente tem uma certa arrogância, eu falo isso com respeito. A gente é tão boa, entende? E esse homem, ele não consegue... A gente tá fora do lugar, a gente dá tudo pra esse homem e esse lugar é o lugar da mãe. É melhor falar assim, né, gente? A mulher que atrai homens casados. Cris, a mulher que atrai homens casados, ela tem dificuldade na relação entre os pais, entendeu? Um dos pais não foi tomado. Então é uma triangulação. E pode ter segredo também. E hoje, como entrar numa relação saudável sem traumas? Ai, Vera, muito legal. Como é que a gente vai entrar? Com todo o aprendizado que a gente teve. Por que a minha avó traiu? Por que a minha mãe ficou na traição? E por que eu saí de um relacionamento? E aí isso só acontece quando eu mudo a minha forma de pensar. Então tem o sistema que faz com que eu haja inconscientemente repetindo o padrão ou reagindo ao padrão. Mas existe o sistema nervoso que faz com que eu congele nesse padrão, com que eu fuja desse padrão, que são aquelas histórias das mulheres que só saem com cara casado porque tem medo de ser abandonadas. Ou eu luto, eu vivo brigando, eu vivo expondo, entendeu? Ou eu me mantenho na briga dentro desse casamento também. Então, a nossa grande chave aqui é entender como o meu sistema nervoso lida com isso, como é que eu reajo nessas relações e como esse ambiente ele propicia o meu crescimento. Então, uma traição eu tenho que olhar como algo que me fortalece ou me enfraquece. E quem define isso foi a forma como eu senti. Então, vou usar o exemplo da Vera, que ela disse que a avó traiu. A avó não aceitou, a avó foi lá e acabou. Só que o que acontece? Essa mãe que pode ter ficado com medo, sofrido desamparo, desvalor, ela pode ter sido traída. Enquanto a avó não aceitava a traição sob hipótese nenhuma, e ela era da época da tieta, digamos, essa filha passou as agruras, porque imagina, aquela avó é divorciada naquela época, essa aqui não abria mão do casamento, podia receber quantos galhos. E aí, a filha, olhando a mãe tomar galho, a mãe sofrer, o que ela faz? Mas também não vou trair, vou repetir como a minha avó. Entende? Se ficar o bicho pega, se comer o bicho come. Então, é muito mais profundo. Não pensa que tu tá livre. Aí, o que a gente faz? Coloca coraçãozinho aí, se tu estiver entendendo, tem que ir embora. Que eu acho que cai ainda, né? Não caiu ainda. O que tu tem que entender? Como tu reage. Constelação ajuda, mas trabalhar os traumas, principalmente os traumas dessa cicatriz, para voltar a amar é importante. Como é que eu volto a amar? Entendendo a minha parcela de responsabilidade. Eu posso reconstruir o meu casamento ou não. Eu posso perdoar ou não. Eu posso me vingar ou não. Isso vai depender muito de qual é o meu comportamento referente à realidade que se apareceu. Entende? Como a traição não tem só a ver com ele, porque a traição vai deixar o meu queloide. E se eu pensar que todos os homens traem, vou usar o sistema da Vera, que ficou muito bom aqui. A avó traiu, a mãe foi traída e ela traiu e saiu do sistema. De qualquer forma, são 3 dinâmicas geradas pela mesma função. Entende? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Nessa história, tá? Dessa menina que foi um caso, também um caso de traição, né? Que a mulher engravidou e foi extraconjugal. A mãe foi a primeira, a mãe tirou o cara do casamento e a mãe foi a primeira a dizer para a filha: como que tu traiu? E aí eu orientei sistemicamente. Eu não fiz nada diferente de ti, mãe. Eu não traí, foi o teu pai. Oi, amor, não seja ingênuo. Gente, não tem como quebrar um ovo, não tem como fazer omelete sem quebrar um ovo. Tu não é santinha. Entende? Qual é a tua parcela? Outra coisa, se tu não quer trair cara casado, não saia com cara casado. Tu tem que reformular, são os teus valores. Por isso que a primeira coisa que eu perguntei é o que é traição e o que ela significa para ti, porque ela fala muito mais sobre os teus valores, ela fala muito mais sobre a honestidade que tu tem contigo mesma, porque a gente vai sempre se diminuindo para cair dentro da aprovação alheia, dentro do reconhecimento. Entende como é profundo?
Ai, muito obrigada por essas perguntas maravilhosas. Deixa eu ver, Vera. Hoje, como entrar? Já falei como entrar. Perdão vai ser outra coisa, tá, gente? Estou divorciada e não consigo estar disponível. Ó, gente... Ai, Gi, obrigada. O que acontece? Quando eu não consigo liberar o ex, gente, eu vou ficar presa. E aí eu posso estar presa na vingança, na compensação, tá? Perguntas lá embaixo. Eu fiquei no casamento após uma traição e eu quebrei um ciclo. Ó, a gente reconcilia. Perfeito, perfeito, Aline, perfeito. E aí é um bom casamento. Vai ficar gravada, tá, gente? É complexo, cada relação traz uma história. Gente, é exatamente isso. Cada relação traz uma história. É complexo, é doloroso. E talvez uma das coisas que eu mais ame no Bert Hellinger, que foi isso que fez com que eu olhasse profundamente e me tornasse consteladora, foi o fato de que ele disse que a gente prefere as crenças do que as pessoas. E isso é verdade. Muitas vezes a gente faz as coisas para respeitar as crenças, os valores, aquilo que nos foi condicionado, aquilo que nos foi nos ensinado, e a gente não respeita aquilo que a gente sente no coração. Então a gente tem que entender que cada pessoa sente de uma forma. Cada um vai fazer aquilo que sabe com aquilo que recebeu. E para nós o grande aprendizado é não generalizar. Não tem certo, não tem errado. Tenha uma história. E essa história fala muito sobre ti. Tá, meu amor? Eu não quero homens casados, quero um homem disponível. Não vai embora, muito boa. Lizzie, amei. Live maravilhosa. Lizzie, quando conhecemos uma pessoa e se nos envolvemos e depois descobrimos que é casado. Aí... Olha só, gente, coloca aí pra mim. Se tu conhece uma pessoa e tu te envolve com ela e depois tu descobre que ele é casado, o que tu vai fazer de tudo que tu aprendeu aqui? Eu não vou estar te respondendo isso, porque isso vai falar sobre os teus valores. Se eu tô te contando várias histórias aqui sobre... Eu não tô julgando a traição. Eu tô falando sobre uma postura de comportamento que a gente pode criar novos valores, novas crenças para nós. Faz sentido, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, vou terminar então. E é sobre isso que eu tava falando. Só quem foi traída, isso é importante. Termina logo. Ai, preciso terminar logo. Gente, o que eu quero dizer é assim, ó. A traição para alguns, no meu caso, como eu traí quando eu era muito jovem, eu não vou trair mais. Para mim, traição é inconcebível, tá bom? É inconcebível. E quando eu saio com... Eu posso não saber, aí sim é ingenuidade, tá? Mas se eu soube que o cara é casado, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, tá bom? Às vezes caráter vem de berço, mas às vezes a gente desenvolve também. E também não tem problema, a gente pode desenvolver o caráter com a vida, gente. Tá bom? Terminar com um cara casado. Isso, terminar com um cara casado. É isso aí. Gente, obrigada. Graças a Deus. Aqui tá chovendo, mas a gente conseguiu segurar. Um beijo no coração, tá? E toda segunda-feira tem encontro que a gente traz essas percepções dentro da visão sistêmica, dentro do trauma, tá? Eu tô trabalhando muito com o trauma, muito com a nossa criança ferida, que é muito importante, tá? E eu vou deixar gravada porque eu acho que vale a pena, vai trazer muita reflexão. Quem quiser participar do grupo, quem quiser fazer a terapia do trauma, eu fico à disposição. Um beijo, até a próxima segunda às 19 horas.